Ancelotti anunciado na seleção brasileira e junto, ou talvez não tão junto assim, saiu o anúncio do Xabi Alonso lá no Real Madrid também. E por conta disso, o canal aqui Minuto 93 lançou um vídeo comentando sobre isso. Ele vai destruir a carreira do Vinícius Júnior? A temporada 25-26 sequer começou e o Real Madrid já mandou um recado pro mundo do futebol. Estamos prontos para virar mais uma página gloriosa da nossa história. Eu acho que foi uma escolha muito boa deles de trazer o Xabi Alonso, que tava muito bem no Bayern Leverkusen, e é um cara novo que pelo Real Madrid, pelo estilo do Real Madrid, de ser um time com um projeto muito redondinho, tá ligado? Eu acho que faz muito sentido eles trazer o Xabi Alonso, porque ele é um cara jovem, tá ligado? Vai demorar muito tempo aí no clube, e eu acho que foi uma escolha muito boa. A principal canetada nessa nova era vem direto do banco de reservas. Xabi Alonso é o novo treinador dos merengues. Sim. Xabi Alonso, and he was coached by Guardiola in Bayern, by myself in Real Madrid, by Ancelotti in Real Madrid. I think Xavi has conditions to... Exatamente, mesma coisa lá do Felipe Luiz, tá ligado? Foi treinado por grandes treinadores e, porra, quando o cara já tem aquela veia de ser um jogador mais técnico, tá ligado? Esse tipo de conselho pra eles vale muito mais que pros outros jogadores. Be a very good coach. Ele mesmo, o volante do passe cirúrgico, o cérebro daquele meio-campo e que se tornou ídolo da torcida do Real Madrid. E aí começam a surgir perguntas, né? Como que vai ser esse Real Madrid do Xabi Alonso? Porque hoje o Real joga uma coisa diferente do que pensa o Xabi. Mano, acho que eu te conheço de uns canais aí que não era de futebol não, tá? Mas, enfim... Deixem nos comentários se eu não tô maluco, né? Se ele realmente tinha outros canais, se era canais de curiosidade, mas enfim, vamos lá. E principalmente o que será do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, que é outro jogador que também tem características que fogem muito do jogo que o Xabi Alonso pensa sobre futebol. Eu não manjo muito como funciona o estilo de treinador do Xabi Alonso, eu quero ver o porquê que o Vinícius Júnior tá tão ameaçado assim com a chegada do Xabi. Será que vai dar certo? Será Vamos que ver, esse né? match entre Vinícius e Xabi Alonso vai funcionar? Quais os riscos que o Vinícius tem com a chegada do Xabi Alonso? A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Beleza, bora lá. Canal Minuto 93, que eu não sei se é um canal focado em Real Madrid, mas parece, rapaziada, Geek na voz. E antes da gente comentar o que pode vir a ser o Xabi Alonso no Real Madrid, Geek, e principalmente o Vinícius Júnior, porque esse é um tópico que eu tô vendo pouquíssimas pessoas comentarem, mas que eu acho muito importante, a gente tem que lembrar do que o Xabi Alonso fez no seu trabalho mais recente pelo Bayern Leverkusen. Vale lembrar que Alonso iniciou, né, sua carreira como treinador na base do Real Madrid e depois foi para Real Sociedad e posteriormente ele pousou na Alemanha, em Bundesliga, com o Bayern Leverkusen. E ele fez uma trajetória que parece coisa de videogame. Ele pegou um time que estava afundado no rebaixamento praticamente, que era o Bayern Leverkusen, e conseguiu tirar o time do rebaixamento e ainda por cima, na temporada seguinte, conseguiu vencer uma Bundesliga pra cima do Bayern de Munique de forma invicta. Isso daí é roteiro de Hollywood. Mas não foi apenas uma sequência de vitórias, né? Foi uma transformação profunda, baseada em conceitos modernos, intensidade e inteligência tática. Isso aí é coisa de doido, mano. O Leverkusen do Alonso era um time que controlava a posse como ninguém. O time sabia quando acelerar, quando acalmar o ritmo e fazia isso sem nunca perder o controle emocional ou tático do jogo. E o resultado... Toda semana a gente ficava esperando o jogo que ele ia perder e não chegava nunca. disso nós vimos perfeitamente, né? O futebol... Tanto que, se eu não me engano, eles quase faziam a temporada perfeita. E teve um jogo lá que eu nem lembro que jogo que foi que eles perderam lá no final da temporada. Lá. Foi um jogo besta, mano. Bom, encantador, que deu muito sucesso e que ainda por cima tem um tal do pacto, né? É um plus a mais do Xabi Alonso que pode dar certo no Real Madrid. Requisito número 1 pra ser treinador do Real Madrid é ter pacto. E isso o Alonso tem. E se você tá pensando em um time que só toca a bola pro lado, né? O estilo tic-tac, sem objetividade, pode esquecer, cara. O Alonso, ele aprendeu com o Pep Guardiola no Bayern, é verdade, mas criou sua própria versão de futebol posicional. É um jogo mais direto, mais agressivo, mais dinâmico. A bola circula, é claro, só que com intenção. Sempre buscando abrir espaços, atrair marcação e romper linhas. Não é que nem o dinizismo, não, que só fica ali, ó, pô, e não chega a lugar nenhum. Brincadeira, deu uma melhorada boa no Vasco, viu? Tudo isso com uma movimentação sem bola que parece coreografada, velho. E tem a famosa entrevista do José Mourinho, né, dizendo que o Xabi Alonso poderia ser um dos grandes técnicos, que ele tinha tudo pra marcar uma era no futebol moderno. Porque se a gente para pra pensar, o Xabi Alonso, enquanto jogador, ele passou pelas mãos dos maiores treinadores da história do futebol, talvez. O Xabi Alonso foi treinado pelo José Mourinho, Pep Guardiola e o Carlo Ancelotti. Ele absorveu o conhecimento de 3 dos maiores técnicos da história do futebol. Ele tem tudo, velho. Sim, Gui. O cara é uma amálgama, mano. Mas agora vamos para o presente, temporada 25-26. Vamos lá. É o Xabi Alonso como novo técnico do Real Madrid, que inclusive no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele acabou de ser anunciado. Será que ele vai colocar o esquema tático acima dos jogadores? Ou então os jogadores acima do esquema tático? Como que vai funcionar? Como que os jogadores vão se adaptar ao novo jogo do Alonso? Ou vice-versa? Como que vai acontecer essa bagunça aí?
time. E Mano, vocês acham que vai mudar muito? Porque eu sempre toco nesse assunto, né? Eu não acompanho futebol há muito tempo, então eu não sei como que foram as transições de técnicos no Real Madrid. Se realmente tinha uma mudança brusca de futebol, tá ligado? Ou se o técnico ficava ali realmente só pra coordenar o time. Eu acho que o Real Madrid sempre teve um estilo, tá ligado? Realmente, o que será de Vinícius Júnior? Pois, como eu disse, o Leverkusen do Xabi Alonso não era apenas um time que vencia, era um Leverkusen que encantava, controlava, que fazia o adversário correr atrás da bola e atrás do placar. O sistema preferido do Alonso era o 3-4-2-1, mas não se engane, tá? Era um esquema extremamente flexível, quase camaleônico. A equipe se moldava ao adversário sem nunca abrir mãos dos seus princípios. Que, inclusive, na última temporada pelo Leverkusen, o Xabi Alonso ele mudou a formação diversas vezes, né? Jogou muito com importante. Linha de 4, linha de 3, com alas, sem alas, com 2 atacantes, com 3, enfim, a gente vai comentar sobre isso. Que nem o Carlo Ancelotti comentou, né? Na seleção brasileira ele não vai ficar preso a estilo nenhum de jogo, ele vai botar o estilo que é necessário pra aquele jogo, tá ligado? Mas a saída de bola sempre com 3 homens, geralmente com o lateral se juntando aos zagueiros, mas nada de chutão pra frente, tá? É construção de pé em pé. Os laterais, nesse caso os alas ultra ofensivos, como Frimpong e Grimaldo, que jogavam quase como pontas, deram muita versatilidade ao time do Alonso. Eles davam largura e profundidade, esticando a marcação rival. E a posse era com propósito, né? Nada de toque de lado infinito. O Leverkusen, ele mantinha a bola, mas sempre buscando o espaço certo, o momento certo. E o grande regista desse time era o Xhaka, né? Que é um perfil de jogador que o Real Madrid não possui no momento, com a saída do Toni Kroos, mas que, segundo as notícias, em breve o time deve ir ao mercado para poder tentar repor minimamente Toni Kroos e a saída recente do Lucas. Vai ser eu, rapaziada. Vou sair dos gols pra substituir Toni Kroos. Tá duvidando? Espera então, vai. Só esperar que tu vai ver o anúncio meu lá no Real Madrid lá, calma. A Modric, e tem que contratar. Eu acho que pro Xabi Alonso dar certo no Real Madrid, passa pela contratação de um regista, o cara que vai controlar o meio-campo do Real Madrid. Exatamente, porque, mano, já faz, eu acho que umas 2 temporadas assim, né? Desde a temporada lá que o Ancelotti ganhou a Champions League mais recente, mano, o elenco do Real Madrid já tá totalmente... Eu não vou dizer defasado, eu vou dizer limitado. Porque muitas vezes a gente viu o Valverde fazendo todo tipo de posicionamento que o Ancelotti precisava, tá ligado? Eu nunca vi ninguém ser tão reutilizado quanto o Valverde. A gente só não viu o Valverde de goleiro, mas enquanto o Courtois tava machucado ali, eu não duvidava quase nada dele entrar lá. E aí já se fala em nomes como Stiller, como Sim. o Reinders também, do Milan. Mas... Esse moleque aí, ó, eu acho que ele é do... Acho que ele é do Strasbourg, né? E aí já se Essa galera tá comentando muito dele, falando que ele é muito bom. Falando que ele é Omar. Stiller, como o Reinders também do Milan, mas eu não acho que o Reinders é bem perfil de regista, mas o Stiller, por exemplo, seria um perfil sensacional pro Real Madrid. Eu não conheço o futebol dele, né? Só vejo gente falando. Como bloco, subia junto, descia junto. Entre linhas fechadas, pressão coordenada e transições muito bem trabalhadas. E a grande estrela do time, obviamente, era o Florian Wirtz. O Wirtz... Será, mano? Que numa saída do Xabi Alonso pro Real Madrid, será que ele não vai pegar uma caralhada de jogador do Leverkusen também pra jogar no Real Madrid? Eu acho que ia acontecer esse despenamento aí do Leverkusen, tá ligado? Porque eu acho que o destino do Leverkusen agora é disputar mais nada, né? Vai morrer. Vai ser igual o Botafogo de 2023. Só que o Botafogo deu uma melhoradinha, né? Não subiu tanto, não. Jogava mais aberto pela esquerda, mas sempre flutuando pelo meio e colocando seus companheiros na cara do gol. Isso quando ele não fazia os gols. E essa é outra posição do Real Madrid também que tem que ver direitinho. Porque embora o Bellingham, ele seja atualmente o camisa 10 do Real Madrid, mas eu não acho que ele tenha as características de um camisa 10. O Bellingham 10. É muito bom em muitas coisas, mas pra mim ele é um meia de infiltração e não um meia de construção, como é o caso do Florian Wirtz. O Real Madrid tem que pensar nisso, né? Porque, por exemplo, tem o Arda Güler. O Arda Güler pode ser esse camisa 10, que tem um passe diferente, o passe entre linhas, é um jogador mais criativo, mas bora ver. E a movimentação sem bola talvez fosse a alma daquele time do Leverkusen. Os jogadores se desmarcavam, criavam superioridade posicional e confundiam a marcação com trocas de posição constantes. Ou seja, era moderno, né? Era fluido, era agressivo. Um futebol que misturava Guardiola com o Klopp, mas com aquele sotaque espanhol e identidade própria. E se o Xabi Alonso transportar exatamente o que ele fez com o Leverkusen para o Real Madrid, alguns jogadores podem se dar muito mal. E aqui eu quero focar especificamente no Vinícius Júnior. Que é Aí que tá, né, mano? A gente pensar que o estilo de jogo do Real Madrid agora vai atrapalhar o Vinícius Júnior é parada de doido. Porque, mano, Real Madrid, ele é um grande time, mas ele também é um grande produto. E a gente ver um jogador que nem o Vinícius Júnior, enorme, ser meio que escanteado no time apenas por um estilo tático, mano, nunca que isso vai acontecer, tá ligado? Grande preocupação que eu tenho, porque eu não sei se o encaixe Xabi Alonso e Vinícius Júnior vai ser tão natural.
Se liga, cara, Vinícius Júnior, a gente sabe, é jogador Pode de não ser explosão, natural, é mas drible, vai acontecer, tá ligado? Tem que acontecer. é corredor pra atacar espaço. Ele gosta de jogar aberto na esquerda, partindo pra cima, ganhando no 1 contra 1, né? O famoso X1. Mas se o Xabi Alonso trouxer pro Real o mesmo esquema que usou no Leverkusen, esse espaço do Vinícius pode simplesmente sumir. No 3-4-2-1, por exemplo, quem faz a largura do campo são os alas, que tem a missão de abrir o jogo e ir até a linha de fundo. Nesse caso, Grimaldo e Frimpong. E adivinha? Esse cara, nesse sistema, não é o Vinícius. Ele teria que ser um segundo atacante, né? Um jogador mais por dentro, dividindo espaço com caras como Mbappé e Rodrigo. E o resultado, o Vini pode mudar o jogo dele, ou ele pode acabar ficando encaixotado em um espaço que não favorece... Na verdade, eu acho que o Xabi Alonso vai se moldar mais no estilo do Real Madrid de jogar atual, tá? Ele pode ver alguns problemas que ele encontra no Real Madrid atual, né? Botar um pouquinho a cara dele, mas eu não acho que ele vai mudar 100% o estilo do Real Madrid de jogar, não, tá? Suas maiores armas. Eu não imagino, mas se acontecer, eu não duvido nada de acontecer, Cara, não. Vinícius é jogador do drible, é do 1 contra 1, ele precisa ter espaço. Você encaixotar Vinícius em zagueiros, eu não sei se é uma boa alternativa. Tudo bem que na temporada passada, por necessidade, o Ancelotti teve que colocar o Vinícius mais centralizado, né? O Vini contra o City, contra o Bayern, chegou a jogar de falso 9, por exemplo. Mas a gente sabe que esse não é o 100% do Vinícius, cara. O Vinícius é jogador do drible, do mano a mano, ponta, sabe? De bagunçar a defesa. Ele precisa ter um certo espaço, um certo campo pelo lado esquerdo. E com o Xabi Alonso, se ele utilizar o mesmo esquema do Leverkusen, talvez o Vinícius não tenha mais isso. E é preocupante. E o Vinícius... É uma questão que você levantou aqui que é muito importante mesmo. Você falou que não tinha muita gente comentando e realmente não vi ninguém comentando. Precisa dessa liberdade, né? Porque o Vini, ele se tornou esse craque que é hoje graças ao Ancelotti, que deu toda a liberdade do mundo pro Vini. Pobre do... Eita, pobre do Ian Couto nesse jogo que deu dó, mano. Quase que o Vinícius Júnior aposenta ele. E um pouco de espaço pra ele correr. Nosso já o esquema do Alonso rosa é mais compacto, é mais próximo um do outro e bola de pé em pé. Jogadores como o Vinícius, por exemplo, não querem a bola no pé. Eles querem a bola no espaço, eles querem correr. E hoje o Vini é o dono da faixa esquerda do ataque, né? E com o Ancelotti ele tem liberdade pra flutuar, receber no pé Vocês e veem acelerar. aqui, ó, que o jogo do Leverkusen é um jogo muito mais truncadinho, tá ligado? Mas sob o comando do Xabi Alonso, pode ser que essa liberdade diminua. E se ele parece um time sem criatividade, entre muitas aspas, tá? Só mais um nesse esquema desse ataque estrelado, com menos bola, menos espaço e mais funções táticas, o impacto no jogo dele pode ser enorme, cara. É o que eu falei, o Real Madrid hoje tem um elenco, construiu um elenco para um estilo de jogo que eu não sei se é muito do Xabi Alonso. Deu certo com o Ancelotti porque o elenco foi construído para isso. Se você pega caras como Vinícius, como Bellingham, como Mbappé, como Rodrigo, Endrick, Camavinga também, Valverde, são jogadores verticais. São Porque é muito diferente, né, mano? Tipo, a gente tem que ver, mas eu acho que o começo do Xavi não vai ser muito fácil, tá ligado? Tipo, eu acho que o Real Madrid vai continuar jogando bem, mas eu não acho que vai ser aquele começo ganhador, cheio de títulos, tá ligado? Eu acho que os títulos vão começar a aparecer com o tempo, mas o começo não vai ser muito ganhador. Jogadores que querem colocar a bola na frente e começar a correr. Eles não querem esse negócio de bola de pé em pé. Eles querem resolver tudo com 2, 3 toques, lançamento, transição, contra-ataque. É esse o elenco que o Real Madrid tem. E, cara, pensa só, se o Real tiver Mbappé centralizado, Bellingham como meia de chegada e os alas abrindo o campo, então onde que vai encaixar o Vinícius? E aí fica aquela pergunta, né? Será que isso realmente vai dar certo? Cara, futebol é uma caixinha de surpresas, né? Eu tô aqui falando o que pode acontecer e quando a bola rolar em campo, possa ser que seja um espetáculo. Papo porque 10. O próprio Xabi Alonso, como eu disse, na atual temporada pelo Bayern Leverkusen, né, que terminou em segundo, mas nessa temporada o Alonso, ele testou diversos esquemas táticos, cara. Jogou com 4 defensores, com 3, jogou com 2 atacantes, jogou com 3, com 2 mais abertos. Assim, a variação tática do Xabi Alonso é impressionante e ele pode trazer isso pro Real Madrid e ainda beneficiar o Vinícius. Isso é legal que mostra que ele não tá preso em uma caixinha, tá ligado? Ele realmente pode se moldar o estilo do Real Madrid e o que eu acho que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, o estilo de jogo do Xabi Alonso exige ajustes e nem todo mundo se adapta rápido, né? Ainda mais quando se trata de um jogador que já tem um papel definido, consolidado e brilhando. E no fim das contas, o Real Madrid vai precisar responder uma pergunta séria. Vale a pena mudar tudo pra manter o Vinícius brilhando? Ou o Vini é quem vai ter que mudar? O que vocês acham? Tá comentando. Eu acho que o Xabi Alonso vai ter que mudar o estilo do Real Madrid. Acho que eu quero saber a opinião de vocês, mas não para por aí. Tá não, aí minha opinião já. Outros problemas. Gostou não? Xabi Alonso e o Real Madrid e esse elenco que eu tô vendo pouquíssimas pessoas comentarem. Porque a sorte do Xabi é que ele chega em um momento em que o elenco do Real Madrid possui peças melhores que o Leverkusen e o próprio Florentino já está se movimentando no mercado para oferecer mais ferramentas. E tem que movimentar, porque esse é mano, esse é um bagulho que eu reclamo muito, mano. Porque parece que o time do Real Madrid é o time mais liso que existe, mano. Os caras só ficam pegando jogador de graça, tá liso, dorme, filho. Não existe um time como o Real Madrid ficar com um elenco
tão limitado, tá ligado? Era pros caras estar igual o Chelsea, mano, jogando jogador pra caralho no elenco lá, ó. Se precisar, tá aí, mano. Porque o Ancelotti, ele tirava leite de pedra. A temporada que ele fez na última temporada com o Real Madrid foi muito boa, pelo que ele tinha, tá ligado? Defesa, ele tem zagueiros que sabem jogar com os pés, né? Como Machucado. Rudiger, Militão, Alaba, Asensio agora, né? Da base. A nova contratação. Asensio. Envolvido com CP, Asensio. Por que Asensio? O Hausen, que é outro joga jogador tão também, bem, que é uma essa joia da porra. Espanha, que tem pés brilhantes. O moleque sabe jogar com os pés muito bem. E o Alaba, eventualmente, ele pode se juntar a um dos volantes, né? Como ele já fez inúmeras vezes na Áustria. E outra coisa interessante também é a voadora no like embaixo. Cara, aproveita que temos muito que comentar de Xabi Alonso nesse vídeo. Deixem o like no vídeo dele lá. E deixem aqui no meu também, pelo amor de Deus. No Insta, tá? Que vai estar aparecendo aqui. Eu tô postando conteúdos. Siga ele lá no Insta e não me siga no Insta, porque eu não posto nada lá. Ainda eu tenho que me habituar nesse estilo de vídeo de criar conteúdo pro YouTube e criar conteúdo pros vídeos curtos também, né? Eu não me adaptei muito bem ainda não. Exclusivos do Minuto 93 lá no Insta. Então Sim. faz tudo isso que é nóis. Nice. E em relação às opções de alas, o Real contratou o Alexander-Arnold, que pra mim é um Contratou não, pegou de graça, porque esse clube é liso, só pega o jogador de com graça. a bola nos pés, embora defensivamente não seja muito bom, mas o Arnold jogando de ala, com menos obrigações defensivas e servindo o Vinícius Mbappé, é algo que vale a pena ficar de olho. Sendo que ainda tem um Carvajal retornando de lesão, né? Tem que ver como que ele vai voltar após a lesão. E que lesão grave, feia aquela do Carvajal, hein, mano? Gosto nem de lembrar. Vai ser um reserva pro Alexander-Arnold muito interessante, cara. E do lado esquerdo você tem o Mendy, que eu não acho que o Mendy ele possa jogar como ala. Eu acho que o Fran Garcia tem mais características de ala do que o Mendy. Talvez o Mendy ele seja um terceiro zagueiro nesse esquema do Xabi Alonso. Os jogadores em peba, né, velho? O mais velho? importante é que o Real Madrid está prestes a fechar a contratação de um cara que aí sim é um jogador que ofensivamente ele é muito bom, defensivamente é o Canobi, ó. excelente, chegou a anular o Lamine Yamal diversas vezes, que é o Álvaro Carreras, jogador do Benfica que tá próximo a se juntar ao Real Madrid. Esse cara joga muita bola. É jovem, tem 22 anos, tem um ótimo manejo de bola, pode se juntar a um dos volantes, tem uma saída de bola excelente, chega muito bem à linha de fundo, de olho no Carreras. Sendo que o Real Madrid, se ele quiser, ele pode ativar a cláusula de recompra do Miguel Gutierrez, que é um jogador, né, um ala barra lateral, que hoje joga no Girona, e que ele tem jogado muita bola. Parece aquele ator lá que faz aquele vilão lá no filme do Superman. As curiosidades doidas que eu trago do nada, mas cara, tá seja aí, né? como ala, como lateral, ou até se juntando a um dos volantes, é um daqueles jogadores que tem o microfone ótimo tá empoeirado. manejo de bola. É um lateral que parece que tem alma de volante, porque ele é muito bom com a bola nos pés. Defensivamente nem tanto, mas com a bola nos pés o Miguel ele é muito bom e fica de olho nisso aí. O meio Tá bom, vou ficar de olho, pode deixar. campo então é praticamente um laboratório de craques, né? O Bellingham já mostrou que pode ser o novo rosto do clube, tem Tchouaméni, Camavinga que trazem força física, velocidade, qualidade, tem um teto de evolução muito alto. O Valverde é a alma desse time, é o motorzinho incansável, e tem o Arda Güler que pode ser esse camisa 10, esse cara mais criativo que eu falei do último passe. E o Endrick, onde que o Endrick entra nessa brincadeira aqui? Tem alguns problemas, como eu disse anteriormente, né? O Bellingham, embora ele seja muito bom e um dos melhores do mundo, mas na minha opinião, ele não é camisa 10. Ele não é esse jogador extremamente criativo que tem aquele passe absurdo que vai deixar Vinícius Mbappé na cara do gol o tempo inteiro. Eu não acho. Pra mim, o Bellingham, ele é um meia de chegada, de infiltração, que você lança uma bola na área e ele vai aparecer atrás do zagueiro pra fazer o gol. É assim que ele se destacou na temporada passada. Exatamente. E o Arda Güler, esse sim, esse pode ser um camisa 10, é um jogador muito cerebral, é criativo, chegam a dizer que ele é o novo Ozil do Real Madrid, porque ele tem um passe diferente, ele tem esse passe entre linhas, ele enxerga o jogo de forma diferente. Ele é muito criativo, olho, tá? Porque mano. o Xabi Alonso já disse que o Arda Güler é um jogador especial e que queria ele no Leverkusen nessa temporada, queria o empréstimo do Arda Güler, mas o Real Madrid não liberou pro Xabi Alonso, então de olho nisso aí. E em Seria bom se esse empréstimo tivesse acontecido, né? relação ao regista, esse daí é outro ponto interessante, né? O regista, pra quem não sabe, é esse cara que é o líder da orquestra, é o cara que vai comandar o meio campo, que vai organizar, que Vocês vai vão me ditar o desculpando aí ritmo, o barulho de fundo aí, viu, rapaziada? Quem não mora sozinho é assim vai dizer mesmo. quando que tem que acelerar, desacelerar, que era o que o Toni Kroos fazia durante muitos anos no Real Madrid. E hoje o Real não tem mais esse cara. Kroos não está mais no time e o Real Madrid precisa ir ao mercado contratar um regista, porque hoje no elenco não tem essa peça, cara. Tem um pouco ali de Dani Ceballos, mas eu não acho que o Ceballos é um jogador que tenha nível pra ser titular no Real Madrid nos próximos anos. Não mesmo, esse tipo de jogador peba, tem tudo ir embora, mano. Manda essas porra embora, tá ligado? Esses Joselu aí, manda embora isso aí, mano.
trazer o regista. E eu acho que esse nome é meio Vamos voltar aqui cara. pro vídeo que eu tô Steeler dando umas pausas muito bruscas, é porque, mano, tá muito barulho aqui em casa, velho. Me desculpa mesmo. Excelente do Stuttgart, ele é esse regista, é o cara que controla o jogo, ele tem um passe afiado, ele tem essa visão de jogo, ele tem essa organização, ele dita o ritmo, tem que trazer o Steeler, que é o famoso cross feio. Então essa versatilidade toda dá o coitado, mano. E o Real Madrid sempre teve essa questão de trazer jogadores bonitos, né? Teve o caso do Ronaldinho, que não foi jogar lá porque ele era considerado feio, tá ligado? Será que hoje em dia esse estigma já foi embora e a gente pode trazer jogadores assim? Porque que nem eu falei com vocês no caso do Vinícius Júnior, tá ligado? O Real Madrid, além de um time, ele também é um produto, tá ligado? Então, eles têm que vender os jogadores deles, né? O Bellingham, hoje em dia, a gente pode falar que é o Beckham, né? Aquele jogador bonitão que todo mundo cai em cima, tá ligado? Essa liberdade para testar diferentes formações. Ele pode usar trios mais móveis, duplas mais fixas e fazer rotações inteligentes sem perder qualidade. É o tipo de cenário que todo técnico moderno sonha, né? Que é ter peças de elite e liberdade para poder montar o quebra-cabeça como quiser. E no ataque não tem muito segredo, é Vinícius e Mbappé. Cara, com todo respeito a Rodrigo, Endrick, todo técnico moderno sonha, né? Que é ter peças de elite e liberdade para poder montar o quebra-cabeça como quiser. E no ataque não tem muito segredo, é Vinícius e Mbappé. Cara, com todo respeito a Rodrigo, Endrick também é outro tópico que eu vou comentar à parte, tá? Eu vou fazer um vídeo. Comente, porque pelo amor de Deus, cara, eu fiquei agoniado. Fala do Endrick, mano, o pobre coitado, ele tá no Real Madrid ainda, vocês esqueceram dele. Somente do que vai ser o futuro do Endrick no Real Madrid com o Xabi Alonso, mas a dupla de ataque do Alonso vai ser Vinícius e Mbappé, um pouco mais centralizado. Tem muito e vamos fazer, ver não, como né, que o Alonso vai arrumar toda essa bagunça. O Rodrigo também parece que tá na porta de saída, eu vou fazer um vídeo sobre isso também, mas enfim, comenta aí embaixo. Vocês acham que o Xabi Alonso no Real Madrid vai dar certo? Mano, eu acho que vai dar certo, o Real Madrid vai jogar bem, mas eu não acho que vai ser aquele começo vencedor, tá ligado? Ele já vai participar agora no Mundial de Clubes. Eu não acho que o Real Madrid vai levar o Mundial de Clubes, tá? Logo, logo eu vou postar um vídeo aí pra vocês, fazendo uma tier list dos times que vão participar do Mundial de Clubes. Eu vou fazer também uma tier list à parte no finalzinho desse vídeo pra falar qual time brasileiro mais vai chegar longe, tá ligado? E, mano, pra falar a verdade, eu tô muito empolgado. O Ryan Santos, né? O Ryan Santos lançou um vídeo aí falando que, em questão de ingressos, o Mundial de Clubes vendeu pouco. E, mano, bagulho preocupante, não é mesmo? Mas voltando pro vídeo aqui, vídeo sensacional. Primeiro vídeo que a gente reage aqui do canal no Minuto 93. Puta vídeo bom do caralho. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha acrescentado no conteúdo dele. Se vocês tiverem gostado desse react, clica nesse que tá passando aí na tela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. No mais, é o de sempre. Tchau.